Oi, pessoal, espero que estejam bem. Eu sou a Ilone Grazielli. Eu sou o Caio. Misael. E está começando agora mais uma transmissão do Ponto e Vírgula aqui no canal da TV Radiotech, onde iremos debater sobre alguns pontos da educação no Brasil. E com esse tema, vamos iniciar falando sobre a chegada um tanto quanto polêmica do novo ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro sofreu bastante pressão de todos os lados, porque quando alguém cai, imediatamente é esperado que o presidente logo ponha outra pessoa para substituí-lo, para assim preencher esse espaço que acaba ficando vazio. Por conta dessa demora, o presidente foi muito criticado, mas apesar de tudo isso, desse conflito, ainda assim foram 6 pessoas ouvidas pelo presidente. Pena que algumas delas acabaram não aceitando exercer esse cargo por conta de questões pessoais e familiares, e outras porque realmente é uma grande responsabilidade assumir um cargo no seu estado mais crítico e delicado, que é a educação brasileira, que se encontra atualmente por conta da pandemia do novo coronavírus. E novamente o conservadorismo acabou que ganhando mais essa disputa. O agora ministro Milton Ribeiro, ele, além de ter um currículo amplo, né, ter muita experiência nessa área, ele também é parte de uma igreja presbiteriana e acaba ganhando aí alguns pontos nas bancadas evangélicas. Até aí tudo bem. Se a gente não tivesse em 2020, onde a tecnologia é muito avançada e as notícias acabam correndo no estalar de dedos. Então não demorou muito para viralizar alguns vídeos que o próprio ministro se pronunciava, fazia seus pronunciamentos em cultos e com uma visão tanto quanto ultrapassada e até mesmo ignorante, digamos assim. Em 2016, em um culto, né, foi gravado esse vídeo e agora, em 2020, veio à tona, né, começaram a repostar exatamente 4 vídeos, mas o mais famoso deles foi um que está sendo conhecido como a vara da disciplina, né? Nesse vídeo, o atual ministro solta a seguinte frase: essa ideia que muitos têm de que criança é inocente é relativa. Um tapa de um homem, uma cintada de uma mulher podem ser muito mais fortes que uma criança pode suportar. Não estou aqui dando uma aula de espancamento infantil, mas a vara da disciplina não pode ser afastada da nossa casa. Não bastando, né, não acabando por aí, em outro trecho ele solta ainda a seguinte frase, que é o que torna esse vídeo cada vez polêmico. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Deve haver rigor, severidade, deve haver dor. Quando ele fala que deve sentir dor, ele não explica de que maneira essa dor deve ser sentida pelas crianças para que elas possam ser educadas, seja ela psicológica ou física. Mas a partir do tom que ele emprega essa frase, a partir do modo que ele fala, né, nesse contexto, a gente acaba deduzindo que ele é, sim, a favor da educação pela violência. E sabemos que já foi do tempo em que as pessoas justificavam a educação por violência, simplesmente para mudar os atos, acabavam impondo o uso da palmatória, pôr o aluno ajoelhado em milho, dentre outras doutrinas que se eram utilizadas como uso de educação. E disciplina não tem nada a ver com dor. Violência só gera violência, isso é um fato. E sem contar que a criança acaba sim perdendo o prazer na aprendizagem,
ela não vai ter vontade de se esforçar por conta própria, porque está interessada, e sim porque ela vai ter medo, vai desenvolver o pavor e pode até mesmo desenvolver alguns distúrbios psicológicos, podemos renomar assim. Assim, o que diferencia a gente dos animais é o nosso raciocínio, é o nosso comportamento, é a nossa inteligência. Então, será que houve isso na frase do atual ministro? Sabe, é esse o questionamento que fica para a gente. Existe, sim, várias outras maneiras de educar, isso é um fato. Existe o diálogo, existe o exemplo através das atitudes, dentre outros métodos tão mais simples, sem precisar que as crianças sintam essa dor, né? Por conta disso, foi oficializada justamente a lei de número 13.010/2014, né, mais conhecida como a Lei da Palmada, onde ela proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis. Então, é lei. A lei foi aprovada em 2014, mesmo em 2016 ele ainda tinha esse pensamento. Será que é uma pessoa certa de estar no poder, na educação, principalmente no momento em que ela se encontra? Fica esse questionamento, por mais que no seu próprio discurso ele tenha dito que veio de escola pública, que tem toda essa experiência, que sabe como funciona, sabe? O sentir dor acaba contrariando tudo que ele disse anteriormente. Bom, e sem contar que ele já é o quarto ministro em apenas 1 ano e meio da gestão Bolsonaro, e a gente espera que agora o MEC finalmente tenha paz, porque foram 3 passagens dos 3 ministros anteriores, bastante conturbadas, com bastante polêmicas, e ele chega em um momento muito difícil, onde a educação brasileira passa por uma crise devido a essa pandemia que estamos vivendo. E no seu discurso ele falou que iria buscar total diálogo com educadores e com os coordenadores, e também que ele estaria ao lado dos educadores no que eles precisassem. Bom, foi uma fala meio que infeliz dele, né? Pode sim ter envolvido diversos fatores, como o fator da religião e tal, mas, como a própria Ana já falou, é uma coisa assim que não era do nosso tempo e não era nem para existir, porque violência, não dá para se familiarizar violência com a educação. A violência gera violência, o mundo já é ignorante demais para ele meio que ter esses pensamentos. Pode sim que ele tenha sido infeliz e, se arrependido do que disse, não pensar dessa maneira. Todos os brasileiros devem torcer para que ele venha e faça um bom trabalho, coisa que os anteriores não exerciam. Porque, como já foi citado aqui, a pandemia meio que conturbou tudo, estragou tudo que estava acontecendo no ano. A educação foi uma das áreas mais atacadas. Teve, assim, digamos, uma perda enorme, tanto para educadores quanto para alunos. Então, meio que ele vai chegar diante de uma bagunça enorme, diante de um governo que também está meio que conturbado, né? E ele vai ter que ter muita cabeça, ter muito controle, uma organização bem grande, para tentar ajeitar lá, consertar o que está acontecendo e fazer com que o futuro seja melhor do que o passado e do que o presente. E que quando a pandemia acabe, as pessoas, né, nós alunos e todo mundo envolvido, temos um suporte, volte para a escola da melhor maneira. Tá que vai demorar um tempo, porque, né, não vai passar do dia para a noite, mas que se ele fizer um bom trabalho, todo mundo vai ter certeza que vai conseguir, e é isso, né? Torcer, pedir a Deus que ele exerça, né, o seu trabalho, que ele foque na educação e que ele nos ajude, porque ele está lá para isso. E essa fala aí de violência é uma coisa assim totalmente desnecessária, que eu tenho certeza que daqui para frente ele vai tentar ao máximo cobrir, não tentar dizer nada relativo a isso, porque é uma coisa assim de outro mundo, é uma coisa abominante uma pessoa falar, principalmente um líder como ele, uma pessoa tão vivida, né, com um currículo tão amplo. Então, é isso, torcer e esperar, né, bons frutos desse novo ministro. E ele chega em diversos desafios, um deles é a nova aprovação do Fundeb,
E passando para o nosso próximo tema, outros desafios que ele vai ter que enfrentar agora é a continuidade do ano letivo em relação à pandemia, já que a gente não pode ter aulas presenciais. E, além disso, a execução do Enem 2020. Falando sobre as aulas remotas, meio que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, então meio que os educadores e funcionários envolvidos com a organização disso não tiveram todo o tempo necessário para se organizar de melhor maneira. Então meio que a gente está tentando, vários lugares estão tentando, só que sim, tem as pessoas, os alunos, que não têm esse suporte, então meio que dificulta, porque é como se a educação estivesse sendo seletiva. Quem tem suporte, consegue, quem tem como é que eu posso falar? Aquela sustentabilidade, digamos assim, dinheiro e tal, para ter o material, consegue. Quem não tem, já meio que tem uma dificuldade. E falam muito na volta das aulas presenciais em setembro. São Paulo, por exemplo, está na corrida contra o tempo para voltar. E outros lugares, pelo que já está sendo visto, como o calendário daqui do nosso estado, quando saiu, também informa isso, que setembro é a data prevista para que as instituições recebam como se fosse a ordem, né, o passe de voltar às atividades presenciais. Mas, pelo que está passando, né, tem que voltar também organizado, porque a aula remota está sendo meio que complicado. Tá, pelo fato que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, é uma coisa difícil que o nosso país, digamos que não tinha total sabedoria para enfrentar, mas voltar presencialmente de uma maneira assim rápida, sem organização, meio que desordenado, também não vai ser coisa boa. Então, meio que todos os estados brasileiros, principalmente os estados assim com mais população e tal, tem que se organizar, porque se a aula remota tá difícil, pelo menos o povo tá em casa, né, tá seguro. E se voltar presencialmente, vai ter o risco de ser contaminado e tal. E com essas mudanças na educação por conta da pandemia, né, acabou mudando também as datas da realização do Enem, né, que sempre ocorre em novembro e acabou sendo adiado. Apesar disso, o governo federal fez uma enquete recentemente para que os alunos respondessem qual seria a data em que melhor eles achassem para fazer a realização dessa prova. Aconteceu que a maioria respondeu, as opções eram janeiro, fevereiro ou maio. E ocorreu que a maioria dos estudantes responderam essa enquete dizendo que preferiam o adiamento da prova para maio. Mas, uma semana depois, após o resultado dessa enquete, o resultado das datas terem sido divulgados, gerou-se uma repercussão, porque o pedido, a opinião da maioria dos alunos acabou não sendo atendida, acabou não sendo, né, ouvida, porque, apesar deles terem respondido que queriam para maio, a prova será realizada no final de janeiro e fevereiro. Corrigindo o que a Ailane falou, as opções seriam que o Enem impresso seria dividido. O Enem impresso seria em dezembro, janeiro e maio. Já o Enem digital seria em janeiro, a primeira opção, né, ali na segunda semana, no final, a segunda opção, e em maio, a terceira opção. A maioria, né, dos que estavam inscritos, dos inscritos, votaram em maio, mas essa maioria não era a maioria, digamos assim, como se todos os inscritos tivessem votado. Não, uma parte dos inscritos. Meio que ali a metade, tal, beirando 60%. Isso mostra que viver de aula online está sendo difícil. Então, meio que o INEP e todos os órgãos, o MEC, tudo, deviam abordar isso, meio que tentar, da melhor maneira, ajudar os alunos, porque isso foi mais um exemplo que a gente está passando por dificuldade. Porque, realmente, quem não tem suporte vai sofrer um pouco. Quem tem vai ter, assim, uma certa facilidade. E foi, sim, escolhido para maio, só que o INEP, não sei porquê, colocou para janeiro. Então, meio que nem valeu o que os inscritos, os alunos, responderam nessa enquete. O que eu, por exemplo, que vou realizar, acho sobre isso, cara, eu não sei nem o que falar, porque como está tão conturbado, não se sabe se vai se manter. Porque olha o que está acontecendo, tá um caos assim tremendo.
A gente está começando a ter paz agora, porque realmente a pandemia em alguns estados está meio que dando uma trégua, mas não sei dizer o que eu acho que pode acontecer, o que vai acontecer. É esperar que o melhor aconteça, torcer para que dê tudo certo e que se vem em janeiro se preparar da melhor maneira, porque é uma prova muito importante, é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa. E também esse ano, no caso, no próximo ano, vai ser realizado pela primeira vez o Enem Digital. E na gestão do ex-ministro Weintraub, a ideia do MEC era que até 2026 esse sistema seja implantado totalmente e que não tenha mais prova escrita. Mas com a chegada do novo ministro, isso pode até ser mudado. E além disso também, a UFP ela vai estar retornando às aulas online de forma remota, já que a gente não pode ter aulas presenciais. E no dia 1º de julho, o MEC lançou uma nota dando as regras para que houvesse aulas presenciais, como uso de máscara, distância de 1,5 metros, distância de uma pessoa para outra, pessoas que tivessem no grupo de risco não poderiam estar lá, mas mesmo assim os casos eles só vêm aumentando, já passamos mais de 75 mil mortes. Então eu acredito que, por mais que a gente saiba que as aulas remotas elas não nem se comparam com as aulas presenciais, a gente tem que entender que agora a nossa saúde é mais importante e a nossa segurança também. Então, com tantos mortos, eu acredito que seja preciso a gente esperar mais um tempo ainda para poder voltar para as aulas presenciais. Sim, isso é uma prova de que as instituições têm buscado cada vez mais se adaptar da melhor maneira possível para que alguns alunos não se prejudiquem tanto, sabe? Foi uma coisa que ocorreu e ninguém esperava, aconteceu de repente e simplesmente tomou conta do mundo inteiro. E a gente está realmente tentando amenizar da melhor maneira possível, reverter de certa forma essa situação, até porque sabemos que os jovens são o futuro do nosso país, mas esse futuro está um tanto quanto incerto, não sabemos quando isso vai acabar, não temos previsão. Os especialistas recomendam que a gente continue no isolamento e que caso a gente saia, né, por uma necessidade muito grande, que a gente se previna da melhor maneira que pudermos, e é algo que realmente está fora do nosso controle. O Enem sendo realizado, as datas estão marcadas para janeiro, e enfim, mas é tudo muito incerto, a gente não tem certeza quando isso vai acabar, a gente não tem certeza se daqui para lá a situação melhorou, se piorou, se vai dar tudo certo. Então, realmente, a gente está vivendo uma incerteza, isso é um fato. Mas, quanto mais procurarmos nos empenhar, procurar amenizar essa situação muito difícil que a gente está passando, é o necessário, é o ideal. A gente sabe que tem alunos que são desfavorecidos e acabam não tendo livros para estudar, não tem internet, e aí acabam não tendo meio. Já outros são privilegiados, sim, porque as instituições, as escolas estão aderindo a esse ensino remoto, e aí podem participar, podem não se atrasar de certa forma, mas é tudo ainda assim muito complicado, é tudo ainda muito complexo. Pois é, baseado no que vocês falaram, meio que não está na hora ainda. A gente tem que esperar mais a pandemia passar. Mesmo, como o Misael falou, as mortes estão subindo, os casos continuam subindo. Alguns estados, sim, já deram exemplos que está diminuindo, mas não total. Tipo, deu uma baixada, como Rio de Janeiro, Amazonas, SP, mas está longe de estar organizado, de estar controlado. E também, com a volta, a gente não vai prejudicar apenas os alunos. Tem os funcionários, tem os professores, que são as pessoas mais velhas, do grupo de risco, que correm perigo. Porque é uma coisa assim, digamos que
arriscar, é um tiro no escuro, não se sabe se vai dar certo ou não. Então, o melhor que nós podemos fazer é prevenir, esperar chegar a hora certa, que essa pandemia fique controlada, que os sistemas de saúde tenham, assim, digamos que espaço e suporte para suportar novos casos e voltar com organização de uma maneira assim cadenciada para ver se vai dar certo ou não e não colocar ninguém em risco. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que todos tenham gostado, que todos tenham entendido a mensagem que nós viemos aqui passar, que todos também estejam bem, seguindo as normas da pandemia, aproveitando essa folga, digamos assim, esse convívio com o pessoal de casa, família e tudo mais. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, e é isso, até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.